Boa noite a todos meus amigos ouvintes do vlogger do Conde Lope Della Villanueva. Acompanhando a briga entre os dois dedos na bunda de teologia e o Itzy e Snob. O pessoal até ficou incomodado porque eu falei Itzy, porque tá 2Z, né? Na pronúncia italiana é Itzy. Mas enfim, o Itzy Snob, cabe fazer um comentário sobre o vídeo da refutação dos dedos de teologia, onde ele insiste de forma desconexa na ideia de que Paulo criou o cristianismo. Isso é tão logicamente absurdo como afirmar que a Igreja Católica ou as demais igrejas só sigam as cartas de Paulo. Isso não tem a menor lógica. Existem inúmeros aspectos da doutrina cristã que são embasadas tanto nos evangelhos, como também as cartas de Paulo, que servem de inspiração, como também em cartas de Pedro, Tiago, como Apocalipse, João, etc., que não pode se concentrar apenas na figura do apóstolo Paulo. Eu já fiz assim o seguinte desafio. Você concebe o cristianismo sem os evangelhos? Você concebe o cristianismo sem a organização canônica dos seus textos? Ou seja, simplesmente lendo somente as cartas de Paulo? As cartas de Paulo sem o conjunto da Bíblia se torna completamente confuso e desconexo. Então nós não podemos afirmar que o cristianismo foi criado por Paulo. Segundo a lógica idiota do Itzy, o fato de Paulo ter comentado coisas que Cristo talvez não tenha comentado, isso implica ou uma contradição ou um acréscimo daquilo que Jesus Cristo estava dizendo. Só que na cabecinha desse idiota ele não percebe uma coisa. O que Paulo desenvolve está conforme não somente a tradição cristã, como também a própria perspectiva judaica de moral, se nós entendermos no fato de que Cristo seguia a lei judaica. E vem justamente para aperfeiçoar essa lei no sentido de encarnar o princípio da justiça na sua plenitude. Então quer dizer, você querer fragmentar Paulo de Tarso com Jesus Cristo como se não houvesse uma unidade substancial entre as cartas de Paulo, como as cartas de outros apóstolos e inclusive os evangelhos sinóticos, nós percebemos aí um alto grau de desonestidade, como também de despreparo intelectual do Sr. Itzy Nobre. O Sr. Itzy Nobre, por gentileza, você tem cara de roqueiro, você tem cara de jogador de videogame, vai fazer algo mais útil na vida do que falar sobre a Bíblia Sagrada e sobre a história da igreja. Você é um ignorante monumental. Eu não preciso nem ouvir 40 minutos do teu vídeo para entender que você é uma pessoa burra. Basta eu observar um trecho para entender o conjunto. Às vezes tem certas pessoas que são como livros. Às vezes pela capa você reconhece já a obra. Uma vez você está numa livraria e vê assim, como reconhecer um fascista. Aí você vê lá a autora, Ana Roxo, Ana da Bunda Roxa. Aí você já percebe, pô, por que eu vou ler essa merda? É a mesma coisa do Itzy Snob. Você ouve um trecho do que ele fala e você já adivinha o que ele pensa. Porque ele não tem originalidade. Ele não tem nada a acrescentar a quem de fato estuda a história do cristianismo, como também você vê aquele besterol, aquele tipo de reprise de chavões anticristãos, que na verdade, analisando por um embasamento histórico, você vê que não tem fundamento. Paulo jamais seria capaz de criar uma igreja, sozinho. Paulo jamais seria capaz de condensar o cristianismo se ele não tivesse toda uma tradição apostólica pela qual ele foi educado, através da transmissão dos apóstolos. Paulo desenvolveu suas cartas a partir do convívio entre outros cristãos e a partir do convívio do ensinamento apostólico. Então nada do que ele escreveu foi gratuito. Nada do que ele escreveu ali foi simplesmente, eu achei mais lindo e maravilhoso escrever essas cartinhas e vou simplesmente desenvolvê-las. Não, ele desenvolveu baseado num ambiente, baseado em vários ensinamentos, inclusive como um homem que era, um judeu que ele era, um homem que foi doutor da lei hebraica, um homem que fez a meditação de todo o aspecto da história sagrada, da história cristã e da mensagem de Cristo, e nisso foi o fundamento de suas cartas. É neste sentido que nós temos que entender os textos bíblicos, não como esse casuísmo imbecil que só serve mesmo para picaretas, para palpiteiros como vocês, Inob. Você é uma besta quadrada, tem que ser dito para você. E isso não é uma questão de ofendê-lo, é uma questão de caridade intelectual. Caridade intelectual em dizer que você é um idiota. E eu posso dizer uma coisa, com todos os erros dos 2 dedos de teologia, ou 3 ou 5 dedos de erros teológicos, mas os dedos de teologia lá
metendo o dedo em tudo quanto é lugar e até na bunda, eles falaram algumas verdades. Falaram algumas coisas que são realmente coerentes, que são realmente válidas, que podem ser tiradas e podem ser extraídas do bom dentro do joio que eles jogam. Então quer dizer, é aquela história. Paulo criou a igreja, Paulo criou o cristianismo, Paulo criou isso aqui. Paulo não tem possibilidade de criar Jesus Cristo. Pelo contrário, Paulo se inspirou em Jesus Cristo. Paulo fez uma meditação sobre a tradição cristã. E as cartas são orientações dentro dos valores cristãos que essas pessoas comungavam. E desenvolver ideias dentro dos princípios cristãos, desenvolver análises, desenvolver reflexões, inclusive inspirado pelo Espírito Santo, isso não tem nada de acréscimo para Deus. Pode ter acréscimo para nós, mas não tem acréscimo substancial naquilo que, de fato, o cristianismo prega em essência. Por exemplo, sobre a questão do homossexualismo, sobre a questão da relação das mulheres, etc. Nada do que Paulo pregou é contrário à fé cristã e é contrário ao próprio Cristo. Pelo contrário, é perfeitamente factível com a fé cristã como foi durante 2000 anos. Quer dizer, o fato de Jesus Cristo não ter mencionado sobre o homossexualismo, naturalmente, segundo a lógica, é porque Jesus Cristo aceitou o homossexualismo. Como se um homem que era um cumpridor da lei como ele, como o próprio Jesus, ou melhor, Jesus Cristo era a própria lei, era a própria personificação da lei na sua forma mais perfeita, porque ele é o Logos divino, e você veio falar uma besteira dessa. Porque no fundo você é um relativistazinho de merda. Você é um cara daqueles babacas que leem uma revistinha super ignorante da vida, tipo, Maria teve vários filhos, Maria não sei o que. Ainda vou discutir esse tópico dessa matéria em outro vídeo, mas você é um desses tipinhos que ficam lendo gibizinhos, tipo, almanaques da Globo, compre por R$10,90, os mistérios da Igreja Católica, os segredos do Vaticano, ou coisa desse gênero, né? A suruba, porque os papas comem o rabo de outros papas, esse tipo de coisa. Coisa bem ridícula, né, mesmo? Coisa que pra você rir. Ou então, Cristo era o Deus Horus, Cristo era isso, aquilo. E aí você acha que lendo esses almanaques vagabundos, você se acha o detentor do conhecimento da pedra filosofal e o suprassumo da sagacidade, subestimando a inteligência dos cristãos que o escutam. Isso que é interessante, todos esses imbecis, todos esses babacas que falam sobre cristianismo, eles acham que os cristãos nunca repensaram sobre esses assuntos. Eles acham que 2000 anos de história foram simplesmente empurrados com a barriga. Como assim? Olha, os cristãos eram um bando de idiotas que seguiram a palavra de um maluco lá da Palestina e empurraram com a barriga aquilo e nunca discutiram, nunca debateram, nunca estudaram filosofia grega, nunca discutiram teologia, nunca discutiram sobre a questão do bem e do mal, nunca falaram nada. Passou tudo batido. Mas aí que está o problema, não passou batido. Na verdade, quem passou batido foi você, Zinob, porque você é uma pessoa burra, você nunca leu nada sobre o assunto. A sua ignorância é a extensão do que você acha que é o conhecimento. E aí, o que você afirma? Os cristãos nunca debateram sobre isso. Os cristãos, quando escolheram a Bíblia, no caso os católicos, os concílios católicos escolheram a Bíblia, ou pelo menos o cânon bíblico, esse pessoal chegou lá e tirou assim, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Aí disse, tá aqui, Apocalipse entra, bem me quer, bem mal me quer, bem me quer, mal me quer. Não, tira esse evangelho aqui. Na cabeça dele parece que aconteceu assim. Easy Nobre, faz o seguinte, volta a jogar PlayStation, cara, vai bater punheta e vendo RedTube, sei lá, vai dar meia hora de bunda, faz alguma coisa útil na tua vida. Não enche a porra do saco, não fala sobre o que tu não entendes, rapaz. Tu és uma besta quadrada, tem que ser dito na tua cara. E pode ter certeza, num hangout qualquer, ou qualquer num debate, eu dizia, Vossa Senhoria é uma besta. Ou como diria o Ciro Gomes, vá dormir! Vá dormir! É isso que tem que ser dito. Então, o que eu posso dizer desse debate? Claro, eu acho que os meninos lá do 2 Erros de Teologia, eles de fato acertaram em alguns pontos, embora quando falam de história da igreja, falam merda. E bota merda nisso, né? Porque é protestante. Protestante é a cabeça meio zoada. Aí quando estudam realmente o que é a igreja católica e não o espantalho que eles acreditam que é a igreja, eles têm dois aspectos. Ou eles piram ou eles se convertem. Então é basicamente isso. Então eu digo, Easy Nobre,
Vá chupar um ovo, rapaz. Vai encher o saco da casa do caralho. Puta que o pariu.